Agora, com muita atenção e reverência, nós vamos ao estudo da palavra de hoje. E hoje vamos falar sobre dízimos e ofertas, aquilo que foi ministrado na segunda-feira. Muitas pessoas pediram: Lucas, transmite esse estudo também para a rádio. As pessoas precisam ouvir isso, as pessoas precisam entender essa verdade bíblica. Vamos falar então hoje sobre dízimos e ofertas. Você já sabe, o sustento ministerial, ele é algo que está registrado na Bíblia, onde diz que o obreiro ele é digno do seu salário. Então, essas pessoas que são sustentadas pela igreja são dignas do seu sustento. Então hoje a gente vai focar em dízimos e ofertas. A palavra dízimo, para você que não sabe, vem da palavra hebraica maaser e da palavra grega decate, que traduzido significa 1/10. E hoje a gente vai tratar sobre um assunto que é um assunto denso, é um assunto complexo, é um assunto polêmico. Não há existido unanimidade entre pastores e um assunto onde há até certo constrangimento em pessoas tocarem no assunto. Pessoas não gostam de falar, pessoas preferem não ouvir, outros preferem não entender. Então as pessoas elas ficam em um beco sem saída, não gostam de falar. Outros, quando falam, exageram no tratar do assunto, e por isso é necessário que a gente tenha um balizamento claro, seguro na palavra de Deus, para não ficarmos à mercê das ondas que vêm e que vão. Hoje, a doutrina do dízimo e das ofertas é combativa de forma ostensiva, seja nos púlpitos, seja na imprensa, ou seja nas redes sociais. Até tese de doutorado já foi escrita para combater essa doutrina, que é uma doutrina bíblica. E o nosso propósito hoje, tratando sobre esse assunto aqui, não é produzir polêmica. Queremos esclarecer e contribuir para a edificação da igreja, fortalecendo as nossas convicções. Você tem me conhecido há um tempo já, nós estamos juntos aqui na programação, mas eu tenho o privilégio de servir a Deus desde a minha infância. Pela graça de Deus, eu nasci em um lar cristão, professei minha fé aos 15 anos, fui consagrado diácono aos 24 anos. Tenho grande alegria em ser dizimista e ofertante. Tenho grande alegria em ver o contentamento espiritual daqueles que são fiéis a Deus na entrega dos dízimos e ofertas. Tenho grande alegria em ver a igreja enviando missionários, plantando igrejas, cuidando dos necessitados, como resultado da fidelidade do povo de Deus nos dízimos e também nas ofertas. E a minha ardente oração, a minha oração nessa hora, é que você que já é dizimista tenha plena alegria em ser fiel a Deus na entrega dos dízimos. E que você, que ainda não tem essa experiência, possa fazer prova de Deus e começar a experimentar esta grande bênção espiritual. Eu faço uma pergunta: os dízimos são ainda para hoje? Já vimos diversas pessoas condenando a prática do dízimo. Isso é dentro e fora da igreja. Comentários como herege, explorador, ladrão e outros nomes ainda mais pesados, palavras bem fortes. E hoje, quando você diz que é dizimista e você diz que crê nessa verdade bíblica, para alguns você é um herege, para alguns você é um apóstata, um explorador, e nós hoje aqui não queremos ir 1 centímetro além do que a palavra de Deus nos ensina. O dinheiro, por si só, ele é um simples pedaço de papel. O dinheiro por si só, ele não pode fazer nada. O problema é o dinheiro nos ter.
O problema é o dinheiro estar no centro da nossa vida, no nosso coração. A única coisa que Deus chamou, as duas únicas coisas que Deus chamou de Senhor, primeiro foi Jesus, claro, e em seguida o dinheiro. O dinheiro aqui é intitulado por uma entidade chamada Mamon. E Deus fala, onde está o seu coração, ali também estará o seu tesouro. O dinheiro ele pode nos trazer muitas coisas. Por exemplo, o dinheiro pode trazer a sua tão sonhada mansão, mas ele não pode te trazer um lar. O dinheiro ele pode te trazer diversos amigos, mas ele não pode te trazer amigos leais. O dinheiro ele pode te trazer experiências culinárias de diversas maneiras, mas não pode te saciar. O dinheiro ele pode te dar as roupas mais caras na moda, mas ele não pode te dar um corpo santificado. O dinheiro ele pode te dar um rico, lindo e emocionante funeral, mas ele não pode dar para você o principal da sua vida, que é a sua salvação, que é a vida eterna. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema é servirmos ao dinheiro, porque se você me perguntar, eu digo, o dinheiro ele é um ótimo patrão. Ele vai te consumir e ele vai fazer com que você perca todas as suas forças até você não aguentar mais. Recentemente eu ouvi uma pregação onde o pregador ele falava a respeito de Gênesis 22, onde ele dizia o texto a respeito de Abraão e Isaque, onde Abraão deveria fazer um sacrifício que foi proposto por Deus, entregasse o seu filho em sacrifício. E Abraão ele fez isso. Ele foi até o monte, se preparou todo, porque ele cria que o Senhor prepararia um cordeiro, ou até mesmo que ressuscitasse o seu filho. A fé daquele homem foi uma fé exemplar. A fé daquele homem foi uma fé inspiradora. E aquela pregação estava me edificando, aquele pastor estava trazendo uma exposição muito bonita a respeito daquela situação, daquela passagem bíblica. Uma mensagem que é cristocêntrica. E ao final dessa história que você já conhece, onde Deus ele prepara depois um cordeiro, ele vê a fidelidade ali de Abraão, ele prepara um cordeiro para que seja feito o sacrifício. E no momento daquele pastor fechar com chave de ouro aquela mensagem, ele faz a seguinte pergunta: e você, meu irmão? Qual vai ser o Isaque que você vai sacrificar nessa noite aqui no altar de Deus? Talvez o seu carro, o seu apartamento. E eu olhava aquilo chocado, eu olhava aquilo com tristeza no coração. Uma mensagem que é cristocêntrica, uma mensagem que traria esperanças para as pessoas, acaba sendo distorcida dessa maneira. E eu sei que existem pessoas que são exploradoras, pessoas que são enganadoras, pessoas que usam de momentos para adquirirem dinheiro, usam-se da fé das pessoas para adquirirem dinheiro. Você sai por aí e o que você mais vê nas igrejas é que o momento mais importante do culto é o momento do dízimo e das ofertas, onde é feito ali todo um aparato, é feito toda uma preparação para aquele momento, para que aquele momento seja um momento perfeito.
E nós vamos tratar hoje, então, de algumas razões dos não dizimistas. E eu quero deixar claro aqui a minha posição contra esses pastores, esses líderes que usam de apelo emocional, que usam de apelo sentimental, que usam estratégias para garantirem dinheiro. Não, isso não está na Bíblia, isso não é bíblico, e esses mal administradores tomarão conta. O Senhor tratará da vida deles. A justiça vem de Deus e não de nós. O dízimo, ele é bíblico. A oferta, ela é bíblica. O que não é bíblico é o que fazem por aí, explorando as pessoas. A doutrina do dízimo, ela pode ser inaceitável para aqueles que ainda não tiveram uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Isso porque ainda não foram marcados pela consciência da causa de Deus, nem pela prioridade do reino de Deus. Eu vou repetir. A doutrina do dízimo é inaceitável para aqueles que ainda não tiveram uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Não foram marcados ainda pela consciência da causa de Deus, nem pela prioridade que há no reino de Deus. No Novo Testamento, a palavra dízimo aparece 9 vezes e ligadas a 2 situações distintas. Primeiro em Mateus 23, onde partiu dos próprios lábios de Jesus em relação aos fariseus. Jesus aqui nesse texto reafirma a necessidade do dízimo ao mesmo tempo que ele denuncia sua prática como demonstração de piedade exterior. Por exemplo, em Lucas 18:12 diz: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Jesus denuncia essa prática do dízimo como substituição de valores do reino, tais quais justiça, misericórdia e fé. Pessoas que se barganham de fazerem as coisas para Deus. Pessoas que, olha Deus, eu estou fazendo. E na outra situação é em Hebreus 7, capítulo 1 ao 10. A primeira lição desse texto está no verso 2, que diz: o pai da fé deu o dízimo de tudo. No verso 4, o pai da fé deu o dízimo do melhor. No verso 6, a entrega dos dízimos se deu não por pressão da lei, uma vez que o povo israelita ainda não existia, e portanto muito menos a lei judaica. No verso 8, Hebreus nos faz perceber e reconhecer a superioridade do valor do dízimo que é dado a Cristo em relação ao dado aos sacerdotes. No verso 9, o autor destaca que os que administram os dízimos também devem ser dizimistas. Ser ou não ser dizimista é uma questão de acreditarmos na causa que abraçamos. Ser ou não ser dizimista é uma questão de acreditarmos na causa que abraçamos. E hoje muitos crentes não são fiéis a Deus na prática do dízimo. E para justificar essa atitude que não há justificativa, criam várias desculpas. E se dependesse dessas pessoas, hoje a igreja estaria fechada. E se você frequenta uma igreja, se você está em uma igreja e você é contra os dízimos e as ofertas, você não pode desfrutar daquilo que essa prática proporciona para a igreja. Você está assentado em bancos que foram comprados pela igreja através dos dízimos e das ofertas. Você está usufruindo de tudo o que foi comprado através daqueles que são fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas. Se dependesse de você, não existiriam templos, pastores, missionários, Bíblias que são distribuídas por aí e nem assistência social. E eis algumas justificativas clássicas dos não dizimistas. Eu oro a Deus para que você esteja me entendendo nessa manhã. A primeira justificativa, a mais clássica de todas, é a justificativa teológica. Onde a pessoa diz: eu não sou dizimista porque o dízimo é da lei, e eu não estou debaixo da lei, mas sim da graça. Sim, meu irmão, o dízimo ele é da lei,
é antes da lei e é depois da lei. Ele foi sancionado por Cristo. Se é a graça que domina a nossa vida, por que nós ficamos sempre aquém da lei? Será que a graça não nos motiva a ir além da lei? Vamos ver alguns pontos. A lei dizia para nós: não matarás. A graça de Deus, porém, nos diz: eu, porém, vos digo, aquele que odiar é réu de juízo. A lei dizia: não adulterarás. A graça de Deus diz: eu, porém, vos digo que qualquer que olhar com intenção impura em seu coração, ali já cometeu adultério. A lei dizia: olho por olho, dente por dente. A graça, porém, diz: eu, porém, vos digo, se alguém te ferir a face direita, dá-lhe também a esquerda. A graça, meu irmão, vai além da lei. Porque só nesta questão do dízimo ela ficaria aquém da lei. Esta, portanto, é uma justificativa infundada. Não caia nessa. Mateus 23 diz: justiça e misericórdia e fé também são da lei. Se você está desobrigado em relação ao dízimo por ser da lei, meu irmão, me desculpe, mas você também está desobrigado em relação à justiça do Senhor, à misericórdia do Senhor e da fé, porque elas também são da lei. A segunda justificativa, a justificativa emocional, a Bíblia diz em 2 Coríntios 2, 9 e 7, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aqui nós vemos espontaneidade, aqui nós vemos alegria. Só que nesse texto ele não fala do dízimo, e sim da oferta. Meu irmão, o dízimo é devolver ao Senhor. O dízimo é dar de volta ao Senhor. Não pagar o dízimo nada mais é do que roubarmos de Deus. E eu te pergunto, o que está acontecendo em seu coração que não permite que você tenha alegria em dizimar? Em sustentar a causa de Deus, em sustentar esta causa que abraçamos e defendemos. O que está acontecendo em nosso coração que não nos permite fazer isso? Outra justificativa, justificativa financeira. O que eu ganho não sobra ou mal dá para o meu sustento. Primeiro, como eu já disse, o dízimo ele é de Deus, o dízimo não é sobra. O dízimo é primícias. Honra ao Senhor com as primícias da tua renda. Deus não é um Deus de sobras, de restos. Ele exige o primeiro e o melhor. Contribua conforme a tua renda, para que a tua renda não seja conforme a tua contribuição. Deus, Ele é fiel. Assim como Ele não coloca nenhuma tentação sobre nós, pela qual nós não consigamos suportar, Ele também não faz uma exigência a nós que não pudéssemos cumprir. Ele diz que abriria as janelas dos céus e nos daria bênçãos sem medidas, que onde não teríamos até onde guardá-las, se fôssemos fiéis a Ele. Ele nos ordenou a fazer prova dele nesta área. Ele promete abrir as janelas do céu para as nossas vidas, meu irmão. Ele promete repreender o devorador por nossa causa. Se não formos fiéis, Deus não deixa sobrar. Em Ageu diz que o infiel recebe o salário e coloca num saco furado. Ele vaza tudo, foge dentre os dedos. Quando somos fiéis, fechamos as janelas dos céus com as nossas próprias mãos e espalhamos o devorador sobre os nossos próprios bens. Outra justificativa assistencial. Prefiro dar meu dízimo aos pobres, prefiro eu mesmo administrar o meu dízimo. A Bíblia não nos autoriza a administrar por nossa conta os dízimos que são do Senhor. O dízimo não é nosso, ele não nos pertence, o dízimo é de Deus. Não temos o direito nem a permissão, nem para retê-lo, nem para administrá-lo. A ordem é: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa.
A casa do tesouro é a sua congregação, onde você assiste, onde você participa, onde você é alimentado. Outra justificativa política. Eu não entrego mais os meus dízimos porque eles não estão sendo bem administrados. Meu irmão, não cabe a nós determinar e administrar do nosso jeito o dízimo que é do Senhor. Se os dízimos não estão sendo bem administrados, os administradores darão conta a Deus. Não cabe a nós julgá-los, e sim, Deus é quem julga. Cabe a nós simplesmente sermos fiéis. Não será também que essa atitude seja aquela do menino briguento? Você que tem algum filho, você que já foi menino ou você que já foi menina, e você estava numa brincadeira e você era o dono da principal coisa daquela brincadeira. Exemplo aqui, uma bola. E o jogo não está sendo do jeito que você quer. Você pega aquela bola, coloca debaixo do braço e sai, porque as coisas não estão sendo do seu jeito. Então, se as coisas não estão sendo do seu jeito, ninguém ali também vai brincar. Essa é a mesma atitude. A mesma atitude desse menino briguento que não gosta do jeito que as coisas são e pega a sua bola e vai embora. É a mesma atitude que você tem quando você faz isso. Eu não entrego mais os meus dízimos porque eles não estão sendo bem administrados. Deus mandou que trouxéssemos dízimos, mas não me nomeou o fiscal do dízimo. Deus, Ele nos pediu para que entregássemos o dízimo. Ele não pediu para que eu e você fôssemos o fiscal do dízimo. Justificativa míope. A igreja é rica e não precisa do meu dízimo. Meu irmão, nós temos conhecimento das necessidades da igreja, temos visão das possibilidades de investimento em prol do avanço da obra. Estamos com essa visão míope, estrábica, amarrando o avanço da obra de Deus, limitando a expansão do evangelho. Ainda não entregamos o dízimo para a igreja. O dízimo, meu irmão, não é da igreja, o dízimo é do Senhor. Entregamos a Deus, que é dono de todo o ouro e de toda a prata. Ele é rico, ele não precisa de nada, mas ele exige de nós fidelidade. Isso é algo simples. Não queira entender, não queira procurar justificativas para algo que já está na Bíblia. Por exemplo, o sexo é para depois do casamento. Você que já está todo marcado, você que já está todo preparado para o casamento. Qual seria o motivo de você não poder fazer o sexo? Faltam 5 dias. Será que eu não posso? Será que eu não posso dar um jeito? Meu irmão, se Deus pediu para depois do casamento, Ele exige de nós fidelidade. E se Ele diz que nós precisamos dar os nossos dízimos e as ofertas, Ele não quer que você queira entender ou queira dar explicações para o seu não dar o dízimo e as ofertas. Ele exige de nós que nós sejamos fiéis. Ele exige fidelidade. Essa desculpa é uma máscara da infidelidade. Justificativa contábil. Eu não tenho salário fixo e não sei quanto eu ganho. Será que a gente admite para nós mesmos que somos maus administradores dos nossos próprios recursos? Como sabemos se o nosso dinheiro dará para cobrir as despesas da casa no final do mês, se nem sabemos quanto vamos ganhar? É hora de abandonarmos as nossas desculpas evasivas. É hora de darmos um basta às nossas desculpas infundadas. É hora de pararmos de tentar enganar a nós mesmos e convencer a Deus com as nossas justificativas. Meu irmão, se você procurar na internet sobre qualquer assunto, será que isso é pecado? Será que isso pode? Será que isso não pode? Se você colocar no Google, você vai encontrar pessoas que vão dizer a favor e vão dizer contra. Você vai encontrar pessoas que vão dizer que é pecado e você vai encontrar pessoas que vão dizer que não é pecado. Você vai encontrar ali uma pessoa que vai falar que não é pecado, você vai se abraçar a isso e você simplesmente vai confortar o seu coração naquilo, porque o seu coração já estava tendencioso a não acreditar que aquilo fosse pecado. É hora de sermos fiéis a Deus. É hora de sabermos que tudo é de Deus. A nossa casa, o nosso carro, as nossas roupas, as nossas joias, os nossos bens, a nossa vida, a nossa saúde, a nossa família, tudo é dele. Somos apenas mordomos, administradores, mordomos
e não donos. Deus quer de nós obediência. Deus não quer de nós desculpas. Ele espera de nós fidelidade e não desculpas evasivas. Que atitude você vai tomar a partir de agora? Nosso coração está onde o nosso tesouro está. Se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, nós não vamos ter problemas com o dízimo. Se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nós não vamos ter problemas com o dízimo. Hoje a gente vê muitos desvios na igreja. Hoje, jeitosamente, tentam descaracterizar o dízimo, afirmando que essa prática não tem amparo no Novo Testamento. Hoje vemos muitas igrejas criando mecanismos místicos, sincréticos, inescrupulosos para arrecadar dinheiro, vendendo água fluida, rosa ungida, toalha suada, tijolo espiritual. Essas práticas são pagãs e não têm nada a ver com o ensino bíblico que nós estamos transmitindo aqui. O fato, porém, de existir o desvio, existir pessoas que descaracterizam a realidade dos dízimos e das ofertas, não significa que nós devemos afrouxar as mãos no sentido de ensinar tudo quanto a Bíblia fala sobre dízimos e as ofertas. Nós estamos aqui para ensinar essa verdade bíblica. Não é porque alguns fazem errado, não é porque nós vemos escândalos por aí que essa verdade bíblica deve ser deixada de lado. Então, 5 pontos que devem ficar claros para você. A prática do dízimo antecede a lei. A prática do dízimo foi sancionada por Cristo. A prática do dízimo está presente em toda a Bíblia. É um ensino claro em toda a Bíblia. A fidelidade, a entrega fiel dos dízimos e das ofertas é um ensino claro em toda a Bíblia. Está presente no Pentateuco, os livros da lei, está presente nos livros históricos, nos poéticos e proféticos, e também está explicitamente ratificado nos evangelhos e nas epístolas. Não podemos subestimar os dízimos. A inobservância é um roubo a Deus. Não podemos subtraí-lo, pois as Escrituras são claras em dizer que devemos trazer todos os dízimos. Quarto lugar, a prática do dízimo é sancionada por Cristo no Novo Testamento novamente. E em quinto, a prática do dízimo é um preceito divino que não pode ser alterado ao longo dos séculos. E a gente vê por aí muitas igrejas querendo adotar os princípios próprios, princípios equivocados. Existem igrejas que querem moderar na contribuição. Dízimo a 5%, a 3%. Como nós falamos logo no início, na primeira palavra, na primeira frase da mensagem, o dízimo ele vem da palavra 10ª parte. Algumas pessoas perguntam por que 10%? Por causa da palavra. E eu já vi um pastor comentando que ele foi em determinada cidade, ele estava em determinada cidade, e pasmem, meu irmão, existia uma placa na porta da igreja com os seguintes dizeres: promoção, dízimo a 9%. As pessoas estão zombando de um preceito bíblico, as pessoas estão brincando com Deus, as pessoas estão zombando de Deus. A igreja tem competência para mudar um preceito divino? 1000 vezes não. Não, não. Importa a mim e a você obedecer a Deus. Permaneça fiel às Escrituras. Uma passada rápida sobre as ofertas. A oferta é para Deus, a oferta é para a obra de Deus. O povo deve ofertar com todo amor daquilo que temos, liberalmente, com alegria e com integridade. Então, meu irmão, ofertar nada mais é do que um ato de adoração e louvor, um privilégio que Deus concede a nós, entendendo que estão devolvendo um pouco do muito que Ele nos dá, sentindo no coração que ofertar é um ato divino. Ofertar é um ato de fé e obediência. Ofertar é um ato de culto.
pregar, ensinar e tirar as ofertas não devem ser motivos de constrangimento para pastores e líderes. Ensinar a palavra ao povo de Deus é um dever e uma responsabilidade nossa. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. 2 Timóteo 4, 2 e 4. Ofertar a Deus é um ato voluntário, espontâneo e liberal. Oferte, meu irmão, individualmente, conforme a sua prosperidade, de forma sistemática. Oferte com amor, alegria e generosidade para o progresso da obra de Deus. Fuja de qualquer líder ou igreja que o pressione ou o constranja a dar dinheiro. Rejeite qualquer tipo de barganha por vãs esperanças. A sua esperança é Jesus e pronto. Talvez você argumente que está discordando da interpretação que fizemos do assunto e não da palavra de Deus. Porém, eu oro a Deus que você se aproxime das Escrituras sem formulações pré-concebidas. Não imponha ao texto as suas conclusões prévias. Extraia do texto o que está no texto. Examine cuidadosamente os textos do Antigo e do Novo Testamento. A Bíblia, meu irmão, interpreta a Bíblia. Há uma harmonia nas Escrituras. Elas falam por si mesmas. Então a minha ardente oração para você nessa manhã, para você que está me ouvindo nesta hora, é que você descubra o privilégio que é ser um dizimista e um ofertante. Minha súplica a Deus é que você que já é dizimista e ofertante, renove o seu compromisso de continuar sendo fiel ao Deus fiel. Que você seja mordomo de Deus, pronto a colocar a serviço de Deus os recursos dele que estão sob a nossa administração. Que Deus possa te abençoar muito, em nome de Jesus.